Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre deterioração de lipídios, basicamente um processo de rancificação. A princípio vai ser um vídeo só, mas se eu perceber que ele está ficando muito longo eu vou dividir ele em dois. O que a gente vai abordar nesse vídeo são os fatores que afetam a oxidação, os diferentes tipos de rancificação, tanto a rancificação oxidativa quanto a hidrolítica, sendo que a rancificação oxidativa ela pode se dar por autooxidação, fotooxidação, oxidação enzimática e termooxidação. Depois a gente vai ver um pouco sobre os antioxidantes, a classificação desses antioxidantes em tipo 1, 2 e 3, o que é fator antioxidante e para finalizar os testes aceleradores de oxidação. Então, começando essa parte de rancificação, basicamente o que é a rancificação? É a deterioração de maior importância dentro dos lipídios, quando a gente for falar em conservação e estabilidade de produtos à base, de base gordurosa ou de base oleosa, a gente vai ter que a rancificação é o principal mecanismo de deterioração. E as consequências que estão associadas a esse processo de rancificação, basicamente, a deterioração do odor e sabor, por conta da formação de compostos voláteis, perda de valor comercial, justamente porque a rancificação ataca os triglicerídeos e ácidos graxos livres, redução do valor nutritivo e redução da vida de prateleira. A validade comercial de um produto, de um óleo vegetal, por exemplo, está principalmente vinculada a esse processo de deterioração oxidativa que acontece com os triglicerídeos. E dentro da molécula do triglicerídeo, os principais pontos reativos são os grupamentos éster, onde tem a formação de ácidos graxos livres, a gente vai ver isso principalmente na parte de rancificação hidrolítica, e as ligações insaturadas, com formação de radicais livres, e isso principalmente envolvendo o processo de rancificação oxidativa. Então, fazendo uma classificação da rancificação, como já tinha comentado, ela se divide em oxidativa e hidrolítica. E a oxidativa, por sua vez, que ela pode ser dividida em autooxidação, fotooxidação, oxidação enzimática, termooxidação e decomposição de hidroperóxidos. A gente vai ver um pouco de cada uma dessas. Em relação à rancificação oxidativa, é o tipo mais importante e está relacionado com os ácidos graxos insaturados. A gente vai ver isso melhor, as formas como a rancificação oxidativa pode acontecer em cima da molécula de ácido graxo e de triglicerídeo. E trata-se da reação com o oxigênio com as duplas ligações, ou seja, com as insaturações da cadeia carbônica. A rancificação hidrolítica, por sua vez, ela é a hidrólise dos ácidos graxos, dos óleos e gorduras, ou seja, a hidrólise dos triglicerídeos, devido à ação de lipases com formação de ácidos graxos livres. A gente vai ver que normalmente não ocorre um único processo de rancificação na matéria-prima, ou no óleo, ou na gordura. Normalmente a gente tem diferentes métodos atuando em conjunto. Dentre os fatores que afetam a oxidação, os principais, a composição dessas gorduras, a presença de oxigênio, a temperatura, a luz e a atividade de água. Dentro da composição das gorduras, o que acontece? Uma vez que a rancificação oxidativa ela ocorre principalmente devido à presença de insaturações, quanto maior a quantidade de insaturações presentes naquele meu óleo, naquela minha gordura, mais suscetível ela vai estar ao processo de oxidação. Então, por exemplo, o ácido linoleico, que tem 2 insaturações, e o linolênico, que tem 3 insaturações, eles se oxidam 64 vezes e 100 vezes mais rápido que o ácido oleico, que tem apenas uma insaturação. No caso do oxigênio, ele tem uma fundamental importância, uma vez que no processo de oxidação eu preciso ter o oxigênio como reagente, uma vez que eu consigo suprimir esse oxigênio, eu consigo, por exemplo, reduzir o processo de rancificação ou de oxidação ou rancificação. Então, quanto menor a concentração de oxigênio, menor será a velocidade de reação. Tanto é que alguns métodos de conservação eles estão focados justamente na atuação sobre a presença de oxigênio. Temperatura, isso não só com a reação de oxidação, a oxidação é uma reação química, mas com todas as reações na natureza, elas têm uma relação direta com a temperatura, com a oxidação não acontece de uma forma diferente. O aumento da temperatura aumenta a velocidade de reação.
E aí a gente tem essa relação, que a cada 10 graus Celsius, normalmente a velocidade de uma reação química ela duplica. E o mesmo acontece com a oxidação. De novo, isso pode ter uma relação com métodos de conservação. Luz. A luz ultravioleta e a luz visível de curta onda, ou seja, a faixa do azul, são as mais prejudiciais. Radiações ionizantes também atuam nesse processo de oxidação. A gente vai ver que elas atuam principalmente como catalisadores ou aceleradores do processo de oxidação. A luz ultravioleta, por exemplo, que acelera a quebra dos peróxidos, que isso aqui está envolvido na reação em cadeia que acontece durante a rancificação. A luz visível, ela é ativa na presença de pigmentos fotoquímicos, como por exemplo a clorofila, e acelera a decomposição de hidroperóxidos. Justamente por conta disso que a gente tem todo o processo de refino, que é a etapa final do processamento de óleos vegetais, onde um dos objetivos é eliminar esses componentes como a clorofila, que acabam favorecendo o processo de oxidação. Se a gente for pegar, por exemplo, azeites como azeite de oliva, é justamente por isso que normalmente esse produto ele acaba sendo armazenado em embalagens de vidro não transparente, ou então até mesmo embalagens de lata, por conta dessa proteção que acaba conferindo em relação à luz. A radiação gama também é uma forma de aceleração, que acelera a decomposição dos peróxidos, produzindo radicais livres. E a gente vai ver que justamente os radicais livres que são os principais responsáveis pelo desencadeamento do processo de rancificação. Por fim, a atividade de água. A oxidação ela é mínima em atividade de água em torno de 0,3. Porém, à medida que a concentração de água aumenta-se a atividade catalítica dos metais, então, consequentemente, eu tenho um aumento da oxidação. A gente vai ver depois um gráfico que isso fica um pouco mais claro. Aqui só o efeito, demonstrando o efeito da temperatura. Nesse caso aqui é em relação à concentração de ácidos graxos livres, o efeito que a temperatura tem. É a variação da concentração de ácidos graxos livres em crispes, estocados em embalagens de polietileno em diferentes temperaturas. E o que a gente consegue observar? Que quanto maior a temperatura, maior é a concentração de ácidos graxos livres, e quanto maior a concentração de ácidos graxos livres, também mais suscetível está aquele produto a processos oxidativos. Até porque o processo de rancificação ele acontece primeiramente, ou então ele está mais suscetível a acontecer com ácidos graxos livres e, em um segundo momento, com os glicerídeos. Por isso também que, de novo, todo o processo de refino, uma também dos objetivos do processo de refino é justamente retirar esses ácidos graxos livres presentes. Isso até depois se converte também em índice de acidez, que é um parâmetro de qualidade de óleos vegetais. Aqui o gráfico que vocês já estão acostumados a ver, volta e meia a gente volta para esse gráfico, mas aqui a gente vai focar no efeito da oxidação de lipídios. Na verdade, aqui é a relação entre a atividade de água e a velocidade de reações químicas, ou então de desenvolvimento bacteriano, ou desenvolvimento microbiano que está nessa parcela aqui. Mas vamos dar atenção para a curva 1, que é justamente a relação da velocidade de oxidação de lipídios em função da atividade de água. Como tinha comentado, a oxidação ela tem uma velocidade mínima em atividade de água em torno de 0,3, mas ela aumenta à medida que eu aumento a atividade de água a partir deste ponto e à medida que eu diminuo também a atividade de água a partir deste ponto. Aqui a gente tem uma relação com a mobilidade dos metais e, consequentemente, a velocidade de reação com que acontece a oxidação, por isso que a gente tem este aumento da velocidade de oxidação. E para cá ela aumenta por conta da suscetibilidade que tu tem do oxigênio entrar em contato com os óleos, com os lipídios presentes dentro da tua matéria-prima. Então, falando um pouco sobre os diferentes processos de rancificação oxidativa, a autooxidação, que é uma das principais. A autooxidação, na verdade, a gente tem a atuação do oxigênio atmosférico, ou dissolvido no produto,
que reage com as ligações insaturadas. É uma reação em cadeia que ocorre em 3 etapas, onde a gente tem a etapa de iniciação, propagação e terminação. A etapa de iniciação é justamente a etapa primordial para se desenvolver a rancificação oxidativa e ela é a mais difícil de acontecer porque justamente ela precisa de uma energia muito alta. Então, a fase de iniciação é onde se formam os radicais livres a partir de ácidos graxos insaturados, que se combinam com o oxigênio produzindo peróxidos lipídicos. No próximo slide a gente vai ver um esquema onde vai ficar mais claro. E aquilo que eu tinha comentado, que ela exige uma alta energia de ativação. Então, a gente tem uma série de componentes que podem facilitar a fase de iniciação, como, por exemplo, a presença de metais, a presença de ar, de teor de umidade, a presença de oxigênio, a presença de determinados catalisadores, como, por exemplo, a clorofila. E justamente todos os métodos de conservação associados à redução do processo de rancificação tentam atuar, a maioria, justamente na fase de iniciação. Então, por exemplo, aqui a energia necessária para a retirada de hidrogênio de um grupo metileno duplamente alélico. O que é um grupo metileno duplamente alélico? Se a gente voltar um pouco aqui, é justamente esse grupo aqui, que seria o carbono 13 e o carbono 14, no caso esse aqui, se a gente for pegar só o ácido graxo, esse daqui é o linolênico, Então, esse aqui seria um carbono metileno e esse aqui também, que justamente estão mais suscetíveis a acontecer a fase de iniciação do processo de rancificação. Então, por exemplo, para o ácido oleico, eu preciso de uma energia de 77 kcal por mol, justamente para conseguir remover um hidrogênio, e isso que eu tenho como uma característica do processo de rancificação. Ao passo que no ácido linoleico, onde eu tenho a presença de um grupo metileno duplamente alélico, essa energia ela cai. Então, por isso que o processo de rancificação ele vai se iniciar principalmente em ácidos graxos poliinsaturados. Uma vez iniciado o processo de rancificação oxidativa, por meio da autooxidação, a gente tem o prosseguimento para a fase de propagação. A fase de propagação seria a segunda fase, onde a gente tem que os peróxidos se acumulam e ocorre a oxidação da maioria dos lipídios insaturados. Aqui a gente já não tem mais uma preponderância sobre os poliinsaturados. Aqui o ácido graxo oleico também fica suscetível a participar na etapa de propagação da rancificação. E por fim a fase de terminação, onde esses radicais livres, eles, procedentes da decomposição dos peróxidos, eles se associam formando compostos não radicais de baixo peso molecular e que têm uma característica de estabilidade, dando origem à fase de terminação do processo de rancificação. E aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor essas 3 etapas. Então, a primeira etapa, que é justamente a mais difícil, onde eu preciso arrancar um hidrogênio desse ácido graxo para a formação do radical livre. Uma vez o radical livre formado, ele tem uma facilidade de reação com o oxigênio, formando um radical peróxido. Esse radical peróxido também ele é altamente reativo e ele consegue mais facilmente arrancar um hidrogênio desse ácido graxo aqui, esse ácido graxo neutro, vamos dizer assim, e aí dando origem a um hidroperóxido e um outro radical livre, e justamente essa reação aqui, caracterizando então uma reação em cadeia. À medida que eu aumento a concentração desses radicais presentes no meu produto, eles podem começar a reagir entre si, justamente por conta desse poder reativo que existe nesses radicais livres, formando compostos neutros. E justamente esses compostos neutros é que são característicos do odor da rancificação. Normalmente são compostos voláteis de cadeia carbônica mais curta, mas eu posso ter a formação de hidrocarbonetos, eu posso ter a formação de álcoois, de cetonas, de ácidos carboxílicos, enfim. A ação de metais que funcionam como catalisadores do processo de rancificação, como já tinha sido comentado. Normalmente íons metálicos funcionam como catalisadores da fase de iniciação e propagação
da oxidação, como que acontece aqui, ou seja, esses metais eles diminuem a energia de ativação, a energia necessária para conseguir arrancar esse hidrogênio do ácido graxo e formando consequentemente um radical livre. Tá? Então, os metais mais ativos e comuns em alimentos, o ferro e o cobre, que, né, o íon férrico que se reduz a ferroso, o cúprico que se reduz a cuproso. E ainda existe essa possibilidade, do caso dos metais bivalentes, terem uma dupla ação ao longo do processo oxidativo. Né? Tanto na formação de radicais livres, formação de radical peróxido, como né, sofrendo, no caso aqui, o metal sofrendo redução, ou seja, recebendo elétrons, como também aqui, onde eu tenho um composto já neutro, mas que devido à presença de metal, né, no caso aqui o íon cuproso, esse metal ele pode sofrer oxidação, ou seja, perder elétrons, o que dá origem a um radical aqui que vai participar do processo lá de rancificação, e esse metal aqui que está no estado de bivalente e que retorna para o desenvolvimento desta reação aqui. Então, por isso que esses metais acabam tendo uma ação que favorece o processo de rancificação. E uma das formas de controle da rancificação é justamente atuar sobre esses metais presentes, às vezes, no alimento. A outra forma de rancificação é a fotooxidação. Ela é semelhante também ao processo de autooxidação, ou seja, eu preciso ter o oxigênio presente, só que no caso da fotooxidação eu tenho o oxigênio em um estado diferente. Né? No caso da autooxidação, o oxigênio está na sua forma triplete, e no caso da fotooxidação ele está no seu formato singlet. O estado singlet ele justamente esse oxigênio ele é muito mais reativo. E o que diferencia, assim, principalmente, né? Aqui a oxidação, nesse tipo, pela fotooxidação, é catalisada pela luz e moléculas fotossensibilizadoras, como a gente já tinha comentado, a clorofila, que dá origem a esse oxigênio singlet que é mais reativo. Mas aí a principal diferença, além desse estado da forma do oxigênio no seu estado singlet e no seu estado triplete, que diferencia a fotooxidação e a autooxidação, é a atuação. No caso da autooxidação, que a gente tem ação do oxigênio triplete, ele age preferencialmente sobre os carbonos metílicos adjacentes à ligação insaturada. Então, por exemplo, se a gente for pegar o ácido graxo, o ácido oleico, e avaliar o processo de autooxidação, esse oxigênio ele pode reagir com o carbono 11 ou com o carbono 8, diferente da fotooxidação, uma vez que o oxigênio singlet ele age sobre os carbonos da ligação insaturada. Então, se a gente tiver um processo de rancificação oxidativa via fotooxidação, ou seja, devido à presença de oxigênio singlet, essa rancificação ela vai acontecer com o carbono 9 e o carbono 10, por exemplo, no ácido graxo oleico. A mesma coisa se for pegar aqui, esse daqui é um poliinsaturado, né? O ácido graxo eicosapentanoico, o EPA, a gente tem diferentes possibilidades de rancificação. Se a gente for pegar a autooxidação, pode acontecer no carbono 4, 7, 10, 13, 10, 16, 19. E se a gente tiver um problema de fotooxidação, pode atuar no carbono 5, 6, 8, 9, 11, 12 e assim por diante. Ou seja, e aqui a gente não vai ter necessariamente só o desenvolvimento de autooxidação ou só o desenvolvimento de fotooxidação. A gente pode ter os dois acontecendo simultaneamente. E é justamente por conta dessas diferentes possibilidades, diferentes mecanismos de ação, é que eu posso ter uma diversidade de componentes formados a partir da oxidação, formando compostos orgânicos de uma cadeia menor, ou seja, voláteis, e que acabam sendo característicos desse odor, esse odor característico de rancificação.
A oxidação enzimática, né, como o próprio nome já diz, ela acontece a partir de lipooxigenase, ou seja, precisa ter a presença de enzimas que conseguem ter a formação desse radical livre, e esse radical livre aqui, consequentemente, depois reagindo com oxigênio. Por isso que ela é considerada uma rancificação oxidativa. Tá? E essa enzima ela consegue atuar justamente nesse sistema 1,4-pentadieno, ou seja, a oxidação enzimática ela vai acontecer necessariamente com ácidos graxos poliinsaturados. Né? O sistema 1,4-pentadieno é justamente essa parte aqui da molécula do ácido graxo. Então, a enzima a lipoxigenase ela consegue atuar aqui, quebrando a cadeia do ácido graxo, formando o radical livre, e esse radical livre, por sua vez, agindo com oxigênio. E essas lipoxigenases, elas estão largamente presentes em vegetais, o que acaba sendo um problema, mas a gente vai ver lá na frente, quando for falar do pré-processamento, né, do preparo da matéria-prima para o processo de extração dos óleos vegetais, a gente vai ter etapas de aquecimento onde a gente justamente vai conseguir fazer a eliminação dessas lipoxigenases. Há alta presença em soja e outras leguminosas, porém elas são inativadas pelo calor, o que é uma vantagem, né? Assim como todas as enzimas. E em relação à rancificação hidrolítica, também é uma reação, é um processo de rancificação realizado por meio de enzimas, só que agora essa hidrólise ela é catalisada por lipases. E o principal objetivo, na verdade, ou o principal objetivo da rancificação hidrolítica é justamente hidrolisar as moléculas de triglicerídeos formando ácidos graxos livres. E o que acontece depois desses ácidos graxos livres, eles ficam mais suscetíveis ao processo de rancificação oxidativa. Tá? Além disso, também essa presença, esse aumento da concentração de ácidos graxos livres na tua matéria-prima, ou no teu óleo, na tua gordura, isso pode, né, esse aumento no teor, resulta em alterações de sabor e reduz ponto de fumaça, que a gente já viu lá na aula de propriedades físicas e químicas, o que isso acaba influenciando do ponto de vista tecnológico e de qualidade da matéria-prima. Falando então um pouco sobre os antioxidantes, antioxidantes o que são? São substâncias capazes de inibir ou impedir a oxidação do alimento, e elas podem atuar de diferentes formas. Né? Elas podem retardar a etapa de iniciação pela ligação competitiva com o oxigênio. A gente vai ver que isso aqui normalmente é uma característica dos antioxidantes tipo 2. Destruição ou ligação com radicais livres, que é uma característica principalmente dos antioxidantes do tipo 1. A gente vai entender isso um pouco melhor. Eles podem inibir esses catalisadores, ou seja, esses metais, né, que são os nossos agentes quelantes. Eles podem estabilizar hidroperóxidos. Esses hidroperóxidos eles estão suscetíveis também ao desencadeamento de outras reações de rancificação, como a gente já viu antes. Né? E basicamente esses antioxidantes eles podem ser classificados nesses três tipos, tipo 1, 2 e 3. Isso não é uma classificação oficial, é só uma forma de conseguir caracterizar um pouco, diferenciar um pouco a forma de ação dos diferentes antioxidantes ou das substâncias que acabam tendo um poder antioxidante. Então, no caso dos antioxidantes tipo 1, eles são substâncias capazes de interromper a cadeia de radicais, cedendo um hidrogênio a um radical lipídico e assumindo a forma de radical. Ou seja, basicamente o que ele faz? Ele neutraliza o radical livre formado na etapa de iniciação, que é justamente a etapa mais difícil. Então, isso prolonga a etapa de iniciação no processo de rancificação. Ela já é a mais difícil de acontecer. E a presença de um antioxidante do tipo 1, que ele neutraliza esses radicais livres formados na etapa de iniciação, isso acaba prolongando mais ainda a etapa de iniciação e dificultando a segunda etapa, que seria a etapa de propagação. Então, esses antioxidantes eles funcionam como doadores de hidrogênio aos radicais livres formados durante o processo de rancificação, e no final das contas, quem fica como o radical livre é o próprio antioxidante. Só que em função da estrutura química dos compostos antioxidantes, que normalmente são compostos, os antioxidantes do tipo 1, eles sempre vão ter a estrutura fenol na sua molécula. E justamente essa estrutura, esse radical fenol, ou esse composto fenol, a gente vai ver que sempre são radicais fenóis presentes na molécula. Ele acaba
conseguindo deixar esse elétron que está sobrando em ressonância. Então, ele é muito mais estável do que este radical livre. Isso aqui também é um radical livre, só que ele é muito mais estável quando comparado com esse, e é justamente isso que dá essa ação antioxidante a esse tipo de... o tipo 1, né, os antioxidantes do tipo 1. Então, aqui a gente tem os principais antioxidantes tipo 1, o BHA, o BHT, os poligalatos e o TBHQ. Né? E a gente consegue justamente observar o que? O radical fenol presente em todas essas moléculas. Né? Então, o que a gente consegue identificar? Sempre que uma molécula tiver essa estrutura química, provavelmente ele vai ter um poder antioxidante. Isso é o que acontece em muitos compostos naturais, né? Como, por exemplo, muitas antocianinas. Elas apresentam este grupo fenol na sua molécula e, consequentemente, acabam tendo este poder antioxidante também e que são estudados como antioxidantes naturais. Avaliando um pouco cada um desses principais antioxidantes do tipo 1, começando pelos ésteres do ácido gálico, né, que são os poligalatos. Eles são mais solúveis em água, isso a gente até consegue observar pela própria característica da estrutura química da molécula. Né? A gente vê aqui que a gente tem uma quantidade maior de grupos polares, justamente por isso que este composto apresenta uma solubilidade melhorada em água. Só que ele é pouco resistente ao calor. O fato dele ser mais solúvel em água, no final das contas, ele acaba sendo um bom antioxidante para ser utilizado em alimentos que tenham, por exemplo, uma emulsão com uma fração significativa de fase aquosa. Então, os poligalatos eles acabam, por conta dessa solubilidade em água, tendo essa vantagem de serem utilizados em alimentos com essas características. E junto com ferro da origem a sais de cor azul escuro não desejáveis. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado, às vezes, do tipo de matéria-prima ou no tipo de produto que a gente vai utilizar, justamente por conta da reatividade de alguns desses componentes. O BHA, ou seja, o butilhidroxianisol, ele é muito solúvel em gorduras, tanto é que a gente consegue observar que ele é uma molécula muito mais polar do que aquela vista anteriormente, né? Os derivados do ácido gálico. A gente tem aqui a estrutura, o radical fenol, que é justamente quem confere essa característica antioxidante. Uma vez que ele tem essa característica de molécula mais apolar, ele muito mais solúvel em gorduras, né, sendo eficaz tanto para óleos quanto para gorduras. Ele tem uma estabilidade a tratamentos térmicos, principalmente de alimentos, porém relativamente volátil, o que pode, né, ocasionar a perda desses compostos a partir de um processo de destilação e desidratação. Por isso a gente tem que ter um cuidado em que momento do processo que a gente vai adicionar determinados componentes, como nesse caso aqui o BHA. Quando a gente fala sobre o BHT, né, o butilhidroxitolueno, de novo a gente observa aqui o radical fenol. É essa molécula com uma característica muito mais apolar que o BHA também e que os ésteres de galato. É solúvel em gorduras, ele tem uma resistência ao calor, ele é mais volátil que o BHA. Ele é mais eficiente em gorduras animais, até porque essas gorduras animais apresentam uma quantidade de saturações maior. E o efeito sinérgico com o BHA. Quando a gente for falar um pouquinho mais lá na frente, a gente até vai voltar a comentar sobre esse efeito sinérgico que os antioxidantes podem ter um com os outros, né? Ao mesmo tempo que ele não tem com os galatos esse efeito sinérgico. O TBHQ, né, o terquebutilhidroquinona, é o mais potente dentre os antioxidantes vistos até agora. Ele tem uma relativa solubilidade em água, porque diferente do BHA e do BHT, ele tem duas hidroxilas, então já começa a ter uma polaridade um pouco maior do que os dois anteriores. Ele não é tão polar quanto os derivados de galato, né, os ésteres de galato. Relativa à solubilidade em água, o que permite sua aplicação em emulsões. Então, vai ser muito mais comum a gente observar a presença de TBHQ, por exemplo, em maionese e em margarinas, diferente de óleos vegetais, como, né, o óleo de cozinha em si, onde vai ser mais comum a gente ver a presença de BHA ou BHT, e muito eficiente para óleos e gorduras também. Tá? Por último,
por último não, tem mais dois ainda, né? Mas um dos últimos dentro dos antioxidantes tipo 1, o tocoferol. O tocoferol, na verdade, nada mais é do que vitamina E. Ele é utilizado como um antioxidante natural, ele tem a resistência ao calor, naturalmente presentes em óleos vegetais, mas normalmente ele é adicionado em uma quantidade extra justamente para conferir essa capacidade antioxidante e melhorar, aumentar a vida comercial ou a validade comercial de um óleo vegetal. Tem uma boa atividade antioxidante quando usado em sinergia com ácido ascórbico ou cítrico, então vai ser muito comum a gente ver essa associação quando do uso do tocoferol com a presença de ácido ascórbico ou ácido cítrico por conta deste efeito sinérgico. Mas também apresenta esse efeito sinérgico na utilização com outros antioxidantes sintéticos como o BHA, o BHT ou o TBHQ, e até mesmo com agentes quelantes. Sendo que a configuração alfa é a mais eficiente. Quando a gente olha para a molécula, a gente tem aqui, né, o radical 1, radical 2, radical 3, esses radicais podem diferir, essa estrutura vai ser sempre a mesma, mas em função das características desses três radicais é que a gente pode ter o alfa, beta, o gama e o delta tocoferol, sendo que o alfa é aquele que tem a maior eficiência em relação ao seu poder antioxidante. Por último, o palmitato de ascorbila, que na verdade é a união entre o ácido, uma molécula de ácido cítrico com uma molécula de ácido palmítico. De novo, aqui a gente não tem um radical fenol, mas de novo a gente tem uma cadeia carbônica fechada, né? E isso aqui, não uma cadeia carbônica, porque a gente tem aqui um heteroátomo. Mas essa cadeia ela permite justamente essa ressonância do elétron e por isso conferir uma certa estabilidade. Mas a gente vai ver que o ácido cítrico, principalmente, ele funciona principalmente como quelante, ele vai aparecer nos antioxidantes tipo 2. Ele é solúvel em gordura, mas ele também tem uma característica polar por conta do ácido cítrico, então a gente consegue avaliar essa utilização do palmitato de ascorbila, inclusive com uma possibilidade de ação como emulsificante, né? Uma vez que ele tem essa característica polar nessa parte aqui da cadeia e a característica apolar nessa outra parte da cadeia por conta do ácido palmítico. Só que tem a necessidade do uso com agentes solubilizantes, né, no caso de monoglicerídeos, justamente, né, essa capacidade solubilizante por conta da presença da cadeia do ácido palmítico. No caso dos antioxidantes tipo 2, eles atuam impedindo ou diminuindo a formação de radicais livres, né? Diferente, então, daquilo que a gente viu nos antioxidantes do tipo 1, que eles atuam neutralizando os radicais livres, aqui o tipo 2, na verdade, ele evita que aqueles radicais livres se formem, ou seja, ele vai atuar sobre o oxigênio, que é um reagente da reação de oxidação, ele vai agir sobre os metais, que funcionam como catalisadores. Então, dentre esses antioxidantes, a gente tem os supressores de oxigênio, né, que retiram o excesso de energia do oxigênio singlete e a dissipam na forma de calor. Singlete que a gente viu lá, de acordo com, né, a fotooxidação realizada por meio do oxigênio singlete, que é muito mais reativo que o oxigênio triplete, ou seja, esse oxigênio naturalmente presente na atmosfera. E os carotenoides acabam tendo essa ação de supressores de oxigênio. O que acontece é que a gente tem que a maioria desses carotenoides eles acabam sendo removidos justamente por conta do processo e uma exigência e uma tradição dentro do mercado consumidor dessas características do óleo vegetal. E os agentes quelantes que acabam sendo muito significativos dentro desse processo antioxidante, que eles reduzem o efeito pró-oxidante de metais, como a gente tinha comentado. Ácido cítrico, ácido fosfórico, EDTA, apesar de EDTA ele não ser muito utilizado em alimentos, ele é utilizado principalmente em cosméticos, mas ele pode ser encontrado sim em alimentos. Esses componentes atuam como quelantes, ou seja, eles neutralizam, vamos dizer assim, entre aspas, esses metais, impedindo que esses metais atuem como catalisadores do processo de rancificação ou do processo de oxidação. Por fim, o tipo 3. Esses antioxidantes, essa classificação tipo 3, na verdade, a gente não tem componentes propriamente dito antioxidantes. Na verdade, o que entra nessa categoria tipo 3 são processos ou tecnologias aplicadas justamente
para evitar o processo de oxidação. Então, como por exemplo, acondicionamento a vácuo ou atmosfera modificada, porque isso eu consigo mexer na concentração de oxigênio, que é um reagente do processo oxidativo, embalagens impermeáveis a gases, de novo por conta tanto da permeação de oxigênio quanto da permeação de vapor de água, embalagens com proteção à luz, uma vez, esse ar tem crase, né? Com proteção à luz, uma vez que a luz é um catalisador do processo de rancificação, redução da atividade de água, que a gente já viu lá, que em torno de 0,3 é a minha condição ótima em relação à redução do processo oxidativo, conservação em refrigeração, uma vez que a temperatura ela tem uma relação direta com a velocidade de reações químicas. Então, basicamente, são metodologias nas quais eu consigo aplicar ao processamento e desenvolvimento de um determinado produto, de um determinado alimento, que tem esse benefício de reduzir processos de rancificação. O fator antioxidante que eu tinha comentado é justamente uma relação entre a velocidade do processo de oxidação ou de rancificação na presença de um antioxidante, né, representado por IA, e o tempo de oxidação no caso de um processo ou de um produto sem a presença de um antioxidante. Então, se a gente pega essa tabela como exemplo, onde a gente tem a banha refinada com 0,02% de antioxidante, né? E o que a gente tem? Diferentes antioxidantes, 0,02% de BHA, 0,02% de BHT, 0,01 de BHA mais 0,0, ou seja, o total aqui em todos os casos eu tenho 0,02%, tá, de antioxidante. E o que a gente consegue observar que no caso da aplicação, por exemplo, de BHA, eu consigo aumentar em mais de 9 vezes o tempo de armazenamento quando comparado com esta matéria-prima banha refinada sem a presença, na ausência de antioxidante. O BHT, por sua vez, consegue aumentar em 6 vezes o tempo de conservação. Quando combinado BHA e BHT, eu consigo aumentar para 12 vezes, ou seja, isso aqui mostrando o efeito sinérgico, ou seja, quando eu combino os dois numa mesma concentração, eu consigo ter um efeito melhorado do que usando eles isoladamente. O alfa-tocoferol aqui apresentando o menor poder antioxidante no final das contas, o palmitato de ascorbila também. Então, na verdade, isso daqui acaba sendo um bom parâmetro de comparação de diferentes antioxidantes utilizados. E aí, justamente, a partir daqui que a gente entra nos testes aceleradores de oxidação, que é o último tópico desse vídeo. E esses testes aceleradores de oxidação, justamente, eles vêm com a possibilidade de nos ajudar, laboratorialmente falando, no teste e estudo de diferentes antioxidantes e estabilidade de diferentes produtos, por exemplo, que tenham uma fração lipídica em sua composição. Então, esses testes eles são úteis para avaliar a vida útil de produtos contendo lipídios. Se a gente for considerar o teste ideal, o que seria um teste ideal de vida de prateleira, por exemplo, de um óleo vegetal? Eu armazenar ele sob condições normais, de temperatura, de pressão, só que isso levaria muito tempo para conseguir ter um feedback ou uma resposta a respeito do processo oxidativo. Principalmente porque a fase de iniciação ela é muito demorada. Então, o processo de oxidação não é um processo que acontece muito rápido. Só que esse teste ideal acaba demandando muito tempo e mão de obra, o que é inviável para a indústria. E é justamente por conta disso que surgiram os testes aceleradores. No caso de lipídios, esses testes aceleradores se baseiam na elevação da temperatura, que a gente já viu que afeta diretamente o processo de oxidação, e contato com oxigênio de modo a acelerar esse processo. Aqui, como curiosidade, só para comparação, um dia armazenado a 65 graus Celsius equivale a um mês armazenado em temperatura ambiente. Quando a gente fala temperatura ambiente aqui entre 25 e 30 graus Celsius. Então aqui a gente já consegue ver o porquê que esses testes aceleradores acabam nos ajudando, principalmente na estimativa de vida útil e na avaliação de diferentes métodos de conservação ou diferentes tipos de antioxidantes que podem ser utilizados. E dentre esses métodos mais comuns, os métodos aceleradores, os métodos
Métodos acelerados de oxidação, os mais comuns, o de estufa, AOM, aumento de condutividade elétrica, estocagem sobre luz fluorescente e absorção de O2. No caso de método de estufa, é basicamente a partir do uso de uma temperatura mais elevada, né? Então, onde eu tenho o armazenamento em temperatura de 65 graus Celsius. A questão é que nesse método aqui, a avaliação ela é feita por análise sensorial, né? A avaliação do processo oxidativo, tanto por análise sensorial quanto pelo índice de peróxidos. O método AOM já é um método acelerado no qual utiliza tanto temperatura quanto o borbulhamento de ar, né? O ar tendo aí uma concentração significativa de oxigênio, que favorece uma temperatura maior também de aquecimento, o que favorece o processo de oxidação. Ele acaba sendo um método um pouco mais rápido do que o método de estufa também. O ponto final do método AOM, ele é baseado em um índice de peróxido, né, quando o índice de peróxido atinge um determinado valor. Métodos baseados no aumento de condutividade elétrica, no final das contas, né, a gente tem tanto o método Hansen-Matt quanto o método Ozzy, são métodos que têm o mesmo princípio e são hoje em dia os mais utilizados em laboratório. O método Hansen-Matt, que é esse daqui, que eu trago com um pouco mais de detalhes, é inclusive o que a gente tem no laboratório, é justamente a avaliação do processo oxidativo por meio tanto do aquecimento, né, ele se baseia um pouco também no método AOM, porque eu tenho aquecimento e eu tenho borbulhamento de ar. E só que o que acontece? Aqui a gente tem a nossa amostra, o ar ele é borbulhado, essa amostra está a uma temperatura controlada, esse ar borbulhado faz com que acelere, né, com a combinação com temperatura, que isso acelera o processo de oxidação. Como a gente já viu lá atrás, no processo de rancificação, que eu tenho a formação de compostos voláteis, esses compostos voláteis eles são arrastados, né, porque esse ar aqui é uma entrada contínua, ele é arrastado e esse ar ele é borbulhado em uma amostra de água. E à medida que esse gás é borbulhado carregando esses compostos voláteis eles são polares, acabam tendo uma solubilidade em água, e justamente por conta dessa solubilidade eles se dissolvem nessa amostra de água e isso modifica a condutividade elétrica dessa água. E essa variação da condutividade elétrica é medida por equipamento. E isso vai sendo plotado num gráfico e aí a partir daqui a gente consegue determinar o ponto final. Aqui o ponto final é justamente um ponto de encontro de diferentes segmentos da curva, né? Óbvio, isso daqui na verdade não vai nos dar necessariamente a vida de prateleira, mas ele é um método que ele auxilia muito na comparação e no estudo de diferentes condições de estocagem, diferentes composições de produto, composições de antioxidantes e assim por diante. E para finalizar, o método de estocagem sobre luz fluorescente, que é realizado a temperatura ambiente, porém eu tenho o uso, a exposição à luz fluorescente, que é um catalisador de reações de oxidação. Não é um método muito comum de ser utilizado, métodos baseados na absorção de O2, que também não é muito comum, mas a amostra é mantida em um ambiente vedado, aquecido e agitado, medindo-se a pressão parcial de oxigênio no headspace, ou seja, no espaço vazio que fica acima da amostra. E em relação à metodologia oficial, o que eu deixo para vocês são dois métodos oficiais, né, segundo a OCS. O primeiro método utilizando justamente equipamento Ozzy ou Hansen-Matt. Na verdade são equipamentos diferentes, mas o método ambos são baseados no aumento da condutividade elétrica lá daquela porção de água. E um outro método que é baseado no método AOM, que são os dois métodos oficiais que a gente tem para avaliação e utilização desses testes aceleradores. Bom, o que eu tinha para falar a respeito dessa aula de rancificação é basicamente isto.